are you to stand against that which is eternal? In our time, we're called the X-Men. Arctic winds freeze their icy hearts. Yeah. Yeah. Eu vou te falar de coração. Para, em nome de Jesus. Fala galera aqui do canal Introdução para o Zoom na tela que o YouTube chegou e hoje mais um vídeo nascendo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre X-Men 97, segunda temporada, a nova temporada que lançou aí por esses dias atrás, mais especificadamente na semana passada, na segunda-feira, no dia 1, não foi na segunda? Foi na quarta, foi no dia 1 de julho de 2026, lançou essa segunda temporada de X-Men 97. E eu sei que eu tô atrasado pra falar aqui sobre X-Men 97, mas é porque, basicamente, eu tô tentando organizar algumas questões. Eu tava assistindo, eu comecei a assistir A Casa do Dragão, pra mim fazer vídeo aqui pra vocês, né, dessa terceira temporada. Eu tô assistindo desde a primeira temporada pra que eu possa entender de fato a história, né. Eu acho que a partir de quando eu for dar as minhas opiniões sobre o episódio 3, eu já vou ter assistido tudo de A Casa do Dragão, tá? Então, possivelmente, hoje, nesse domingo, vai sair 2 vídeos pra vocês. Vai sair esse vídeo de X-Men 97, desses episódios, e também opiniões sobre o episódio 2 de A Casa do Dragão. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Bora lá, deixa o like. Galera, então vamos lá, a vinheta já rodou, já fiz a introdução do vídeo de hoje, então vamos lá começar a falar dos 3 episódios que a Disney e que a Marvel lançaram da segunda temporada de X-Men 97. Eu vou falar do episódio 1, 2 e 3, porque eles lançaram no mesmo dia e eu não esperava que iria sair 3 episódios de uma vez. Mas eu vou explicar o porquê saíram esses 3 episódios de uma vez. Eu tô aqui, ó. Eu assisti, tá, gente? Mas eu anotei algumas coisas aqui sobre o episódio. Aqui eu tô com uma pequena colinha aqui no meu notebook. E aí eu vou ler aqui e depois eu vou explicar e vou falar o que eu achei de cada episódio, tá? Tipo assim, vou falar agora do episódio 1, eu vou dar a minha nota pro episódio 1. Vou falar do episódio 2, minha nota pro episódio 2. Vou falar do episódio 3, minha nota pro episódio 3. E assim sucessivamente, tá? Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. O episódio 4 deve sair amanhã, na segunda-feira. Mas ainda não saiu. Ah, vocês entenderam, né, gente? Meu Deus. O episódio 1 se chama Dias de um Passado Futuro. Olha só pra vocês verem o nome do episódio. Em inglês é Days of Past Future, né? Future. Ou Future. Eu falo assim, minha pronúncia é assim. Ih, rapaz. No presente, Bishop e Forge tentam reconstruir a tecnologia de viagem no tempo para encontrar os X-Men desaparecidos. X-Men desaparecidos, esses que são Tempestade, Jean Grey, Ciclope, Wolverine, Morfo, Professor Xavier, Noturno, Fera, Vampira e Magneto. Eles basicamente desapareceram no último episódio da primeira temporada, em que o asteroide M brilha e simplesmente some de repente, tá, gente? E aí, enquanto isso, Forge chega a um futuro dominado por Apocalipse. O Forge, ele vai pro futuro e o Bishop, ele vai pro passado. O Forge basicamente vai pro futuro porque ele quer salvar a Ororo, aí a Jean também tá ali, o Ciclope também tá no futuro, o Wolverine também tá no futuro, o Morfo também tá no futuro. E aí ele chega em um futuro que é dominado por Apocalipse, né? Porque o Apocalipse já está na sua ascensão, já está no futuro que é dominado por ele, que ele já é o Todo-Poderoso, onde ele encontra a Jean Grey, Ciclope, Tempestade, Wolverine e Morfo, como eu falei, né? O Bishop também promove a primeira cena de ação do episódio, que é basicamente ele lutando contra os robôs do Apocalipse. E aí o Wolverine surge com um novo update, tá? O Wolverine tá com um upgrade muito legal. Basicamente, os espinhos de adamantio, agora ele não tem mais os metais de adamantio, porque o Magneto tirou os metais do Wolverine. Agora ele tem os espinhos de adamantio, se assim eu posso dizer, mas são espinhos de ossos, que ele consegue fazer as garras e lançar os espinhos. É meio que um upgrade que ele ganhou, né? Se bem que ele tá bem fraco. Ele aparece no episódio, ele até dá uma cambaleada ali e o Bishop ajuda ele. E aí, o que lutam ao lado de uma resistência, né? O Ciclope, a Jean, a Tempestade, o Morph e o Wolverine estão ao lado de uma resistência, que é uma resistência liderada pela Mãe Ascani, né? Que ela lidera essa resistência, que é uma resistência contra Apocalipse. O episódio também destaca o reencontro de Jean
de Jean e Ciclope com Nathan Summers, que é basicamente o Cable, né? Que é o filho da Jean e do Ciclope, né? Que finalmente assume seu destino como Cable. O episódio basicamente se trata de que o Cable... deixa eu só ver aqui se tá gravando, gente. Tá gravando. O episódio se trata que o Cable, né? Filho da Jean e do Ciclope, ele basicamente ele tem que se tornar o guerreiro que vai derrotar o Apocalipse. Então, basicamente, a Jean e o Ciclope querem ficar ali para ajudar o Nathan a se tornar o herói que ele realmente é. E aí, um dos assistentes do Apocalipse avisa o Apocalipse que o Nathan seria o receptáculo perfeito para a sua ascensão. Apocalipse invoca os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que são basicamente uns personagens que não deram nomes, mas são ali uns personagens que são os 4 Cavaleiros, né? Que a gente não conhece o nome deles, mas são personagens muito da hora, que têm poderes muito poderosos, inclusive, tá? Esses 4 Cavaleiros do Apocalipse encontram Jean e Ciclope, usam ali suas habilidades, um ali do pandeirinho, um pandeirinho bem forte, um ali cospe, tipo um veneno, e eles acabam conseguindo quebrar o escudo da telecinese da Jean e levar os 3, tá? E aí o Wolverine, a Tempestade, o Forge e o Mofo, junto com a mãe Ascani, vão fazer uma missão. Pegam uma nave, e aquela nave ela é tão antiga que ela precisa ser energizada por algo poderoso. E quem seria capaz de energizar a nave não era a mãe Ascani, e sim ela, uma das maiores mutantes de X-Men, uma das maiores mutantes da história, Tempestade, que basicamente... Aurora, agora é a sua vez. Chamas do sol, fonte de toda a criação. Eu convoco uma tempestade de fogo e luz, cujas labaredas vão acender a fagulha de esperança nessas trevas e iluminar nosso caminho para derrotar a Apocalipse. Pois nós somos a alvorada que finda a sua noite. A Tempestade faz uma cena totalmente bereza ali, ela faz uma cena da hora ali, que é basicamente ela invocando uma tempestade solar. E aí a gente descobre que a Tempestade, ela, além de controlar o clima, além de fazer tudo o que ela faz com o clima, ela também pode controlar o clima no espaço, pode também controlar até mesmo o Sol, mostrando o poder magnífico da Tempestade, que é uma mutante que não pode ser subestimada. Então eles vão atrás ali do Nathan, do Ciclope e da Jean, que estão dentro de um super trem, né, que vai levá-los até Apocalipse. Então Tempestade, Forge, Mofo, Wolverine e Mãe Ascani conseguem alcançar o trem e conseguem alcançar o trem. Porém, a mãe Ascani meio que trai os X-Men ali e leva o trem direto a Apocalipse. O trem basicamente invade ali a cidade do Apocalipse. O Nathan, os mutantes chegam. O conselheiro de Apocalipse avisa Apocalipse que Nathan veio até ele. Então, Apocalipse toma uma decisão um tanto quanto misteriosa. Ele diz que vai ter que atacar os X-Men no momento em que eles estão mais vulneráveis. Então, aquela cápsula de regeneração do Apocalipse basicamente sai ali do templo do Apocalipse e vai para algum lugar. Eu diria que o Apocalipse viajou no tempo e foi para o presente, onde Bishop e Forge estavam no início desse episódio, fazendo assim com que o episódio acabe. A minha opinião sobre o episódio 1 basicamente foi um episódio muito legal, foi muito incrível, teve ação, teve história, teve uma questão interessante. Então a minha nota pro episódio 1 é a nota 10 de qualidade. Eu gostei muito, a série continua tendo a qualidade que tem, pelo menos mostra a qualidade que tem nesse episódio 1. Bora lá pro episódio 2, posicionando aqui, né? Porque eu tenho que parar, gravar. Então a minha nota pro episódio 1, vocês já viram, é a nota 10. E agora o episódio 2, que ele se chama Uma Força a Ser Reconhecida. Em inglês, I Force to Be Recognized into which. Eu acho que é assim que se fala, gente. Minha pronúncia em inglês é horrível, eu até tento, né? Eu sei um pouquinho de inglês. Oxi. Então aí eu acabo até tentando fazer essa pronúncia. Com os X-Men desaparecidos e a Mansão Xavier destruída, o governo cria uma força, a X-Factor, que é basicamente os X-Men do governo. É os X-Men que obedecem totalmente e integralmente o governo dos Estados Unidos. Basicamente, os mutantes tentam chegar até a Mansão Xavier e são impedidos por esse time de super-heróis do governo, que é o X-Factor, formado... A única mutante ali que eu gravei o nome foi a Polaris, tá, gente? Que é a filha do Magneto e irmã da Wanda, pelo menos
é o que ela pra ser, entendeu? E aí esses X-Factor aparecem ali no episódio, algo muito interessante, são personagens com design muito legal, e ali eles falam com os mutantes que iriam chegar à Mansão Xavier que eles eram os heróis, tá? E mais pra frente a gente vai descobrir o que de fato eles eram. Uma nova equipe mutante liderada por Destrutor, o Havok. Então, o líder deles é o Destrutor, né, que é o que fica no meio, que fala que eles são os heróis de verdade, que eles são os heróis de verdade que basicamente trabalham pro governo. Eles resolvem os problemas dos mutantes ali. Se tem um mutante que tá dando problema, eles vão resolver, vão prender e o governo decide, entendeu? É basicamente isso. Deixa eu só ver aqui, gente, porque toda hora eu tenho que ver se tá gravando. Toda hora eu tenho que ver se tá gravando. Tá gravando sim. E aí eles prendem ali e acabam com os males, com os vilões ali que ameaçam o governo americano, o governo dos Estados Unidos, tá? E aí, ao mesmo tempo, Cable reúne a X-Force. Basicamente, o Cable, que é filho da Jean e do Ciclope, mas não o Cable do passado, não o Nathan Sanders, né, que eles encontraram no episódio 1, mas o Cable do presente, que foi para o presente para ajudar os X-Men a vencerem gente, esqueci o nome dele, do vilão da primeira temporada. Tá na ponta da língua, gente. Meu Deus do céu, peraí. X-Men 97, vilão é o Bastion, tá? O Cable foi ali pro presente na primeira temporada para ajudar os X-Men a derrotarem o Bastion, que era aquele vilão que controlava os Sentinelas na primeira temporada. Um vilão muito incrível, aliás, né? Aí o Cable reúne a X-Force, que basicamente é formada por Psylocke, por Arcanjo, eu acho que é o Arcanjo, pelo menos um Arcanjo futurista, a Jubileu e o Mancha Solar, eles também, que é o da Costa, eles também se unem à X-Force, um grupo mais militarizado, focado em impedir os planos de Apocalipse. Então Cable faz o quê? Faz o mesmo que o governo, só que de uma forma diferente. Nós temos um inimigo que ele está aqui e os X-Men não estão aqui. O que eu vou fazer? Vou formar um time de super-heróis chamado X-Force, que é a força, que é os X-Men do Cable. O Cable forma o time dele. Deixa eu ver aqui se está gravando. Pera aí que minha cachorra quer entrar. Ah, tá. Ela quer entrar aqui, gente. Eu deixei ela entrar. E aí ele forma essa X-Force, ele forma esse time de mutantes, que é um grupo militarizado, focado apenas em impedir a Apocalipse. Não é, tipo assim, resolver o problema do governo, porque o governo já criou a X-Force, que são super-heróis governamentais, os super-heróis políticos. Eles querem simplesmente derrotar o Apocalipse. O episódio mostra como o mundo tenta seguir em frente sem os X-Men, enquanto novas equipes assumem o protagonismo, que é basicamente ali o X-Factor, né? Que depois descobre que o X-Factor, na verdade, prende qualquer mutante, independente dele ser bom ou ruim, o X-Factor vai prender, porque o governo manda no X-Factor acima de tudo. Eles não têm autonomia, né? O Destruidor, a Polaris, eles não têm autonomia. Eles são basicamente marionetes do governo, entendeu? O governo fazem eles dois serem marionetes. Todo o time ali da X-Factor, né? Só que aí o Cable enfrenta a X-Factor, o Cable e a Jubileu conseguem salvar ali os mutantes que estavam sendo presos pela X-Factor e assim eles acabam levando a melhor. Eles também... A X-Force, eles também vão atrás de um dos Cavaleiros do Apocalipse que está no presente, que já é outro Cavaleiro do Apocalipse, já é um Cavaleiro diferente daquele do futuro, entendeu? E aí eles basicamente conseguem capturar a Psylocke, mostra ali que é uma telepata também, e entra na mente dele, vê tudo que ele vai causar e tal, vê que o Apocalipse irá ressurgir no presente, tá? Outra coisa também, a Emma Frost aparece nesse episódio, só que ela não aparece com tanta relevância, ela basicamente dá uma informação falsa para a X-Force, para que a X-Force seja capturada pela X-Factor. É isso que a Emma Frost faz, basicamente, nesse episódio. Minha nota pro episódio 2 foi um episódio mais fraco, porém, foi um episódio muito legal e um episódio muito interessante. Porém, eu queria alguns pontos a mais, eu queria uma batalha... eu sei que teve uma boa batalha entre X-Force e X-Factor, só que eu queria uma explicação maior, entendeu? Algo mais político, já que é uma organização política, são super-heróis políticos, me explica o porquê, entendeu? Me explica como o governo reagiu, eu queria uma explicação maior. Deu pra entender, porém, eu queria um desenvolvimento maior. Por isso, a minha nota pro episódio 2 é a nota 9. Um episódio com muita qualidade, um episódio interessante, legal, porém, em vista do episódio 1, foi um episódio fraco. Então, vamos agora para o episódio 3. Gente, e eu já falei pra caramba, e eu sei disso, tá? Então vamos agora falar sobre o episódio 3, que é o episódio A Ascensão de Apocalipse, Rise of Apocalypse. Rise of Apocalypse. Eu acho que eu posso falar Apocalipse normal, como eu falo em português, eu acho que é do mesmo jeito que se pronuncia em inglês. Por que eu tô falando em português ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Lembrando, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No final do vídeo eu vou falar o porquê, eu vou tentar explicar o porquê que a Disney teve que lançar os 3 episódios em um único dia. Eu vou explicar pra vocês. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, o episódio 3, ele vai pro passado do Apocalipse.
ele vai na ascensão de quando o Apocalipse nasceu. Basicamente assim, de quando o Apocalipse surgiu e tal, tá? Presos no Egito Antigo, o Professor Xavier, o Magneto, Vampira, Fera e Noturno descobrem que estão diante do jovem Ensabanur, que é o Apocalipse. Só que ali no Egito Antigo, ele ainda não é o Apocalipse. Ele é somente um guerreiro, um jovem que era um escravo do rei do Egito, do Lorde do Egito, do rei do Egito, Ensabanur não, tem um nome, Ramatut, o rei Ramatut, o rei do Egito. E ele era ali um jovem que era basicamente um escravo. E ele é o primeiro mutante conhecido. Sim, gente. O Ensabanur é o primeiro mutante da história. Não é o Magneto, não é. Ele é o primeiro mutante que surgiu ali no Egito Antigo e que, devido às suas habilidades e ter ali uma aparência estranha, fora do comum, ele foi escravizado pelo rei Ramatut, né? E aí aqui, inclusive, aqui nas minhas anotações, fala que ele é o futuro Apocalipse. Na esperança de mudar a história, olha só, eles ficam ali presos no passado, ali no Egito Antigo. E eles tentam, pelo menos um personagem, que é o Magneto, ele tenta impedir que ele siga o caminho da destruição. Magneto basicamente faz o quê? Não, eu vou fazer o que o Xavier fazia comigo. Eu vou orientar o Apocalipse. Eu vou orientar o Ensabanur. Deixa eu ver aqui. Tá gravando. É porque se eu não conferir se tá gravando, gente, para de gravar. E aí eu fico falando igual um besta aqui e não dá. E aí o Magneto faz o quê? Ele faz assim, não, vou fazer o que o Xavier fazia comigo. Vou pegar esse mutante, vi que ele vai ser um destruidor no futuro, vou impedir que ele se torne um destruidor, que ele coloque na sua cabeça que ele tem que seguir o caminho da destruição. Então, basicamente, o Magneto vira um mentor do Apocalipse ali no Antigo Egito e ele tenta impedir que ele siga o caminho da destruição. Mas já o Professor Xavier fica ali a todo momento falando com o Magneto que o Apocalipse, que Ensabanur não iria parar, que não iria buscar um caminho que não seja o da destruição. O professor basicamente acha que Magneto está se arriscando demais e que mudar as linhas temporais arriscaria o futuro deles. E o professor tem, de fato, razão, porque eles estão no passado. Se eles mudam algo ali, talvez não exista os X-Men no presente e nem exista os X-Men no futuro. Então pode causar um grande caos, uma grande questão ali. Então o professor tenta alertar Magneto. Magneto quer também guiar Ensabanur para que ele seja o futuro deles, entendeu? Que, tipo assim, você não é o seu futuro, você não é o seu futuro, você é o nosso futuro. O Magneto fala isso para ele no episódio, para Ensabanur, e tipo assim, o Magneto acha mesmo que Ensabanur iria mudar, tá? Mas uma interferência inesperada ameaça alterar toda a linha do tempo e colocar o futuro em risco. Que interferência inesperada é essa? Apocalipse vai ali até o reino do Egito Antigo, ataca o reino do Egito Antigo e captura um dos principais soldados de Apocalipse, que era um soldado que entregou o Ensabanur para o rei Ramatut, para que ele se tornasse um escravo do rei Ramatut. Ensabanur, né, porque no Egito Antigo ele era Ensabanur, ele liderava uns chamados Ratos do Deserto, tá? Que são ali uma gangue, a resistência contra o reinado do rei do Egito Antigo, Ramatut. E aí ele lidera esses Ratos do Deserto, se assim eu posso chamar, deixa eu ver aqui. Esses Ratos do Deserto para que tomem o lugar de direito e que tirem o rei Ramatut da liderança do reino, né? Mas Ensabanur captura ali um dos líderes ali principais, um dos braços do rei Ramatut e leva ele e na hora que Apocalipse pensou em matar, ele olha para Magneto e fala que não irá matar o soldado. Ele olha assim para Magneto faz uma cara para ele e fala que ele não fala nada. O Magneto só olha e ele já interpreta que não deve matar aquele soldado, né? Magneto basicamente conseguiu fazer com que Ensabanur não matasse aquele cara. E ele fala pro professor, né? Porque o professor tá conversando com o Magneto telepaticamente. Ele fala pro Xavier, que basicamente que ele iria levar os X-Men de volta para casa em segurança. O professor, o Fera, o Noturno e a Vampira estão ali na base de Ensabanur, mas em uma sala escondida, basicamente pegando os robôs do rei Ramatut e para criar uma máquina que levaria eles de volta para casa. O Fera tenta, liga os motores, só que não dá certo. O professor Xavier pergunta se viram o Noturno, porque eles estão fazendo tudo escondido do Ensabanur. Ensabanur chega ali no local secreto, porém não pega o professor, tá, gente? Se vocês acharam que iria pegar. Eles conversam ali sobre as questões, sobre a vitória. O Ensabanur diz que é graças ao Magneto e que a todos que estavam sentados naquela mesa. Um dos aliados do Ensabanur fica com uma rixa contra Magneto. Não confia em Magneto, acha que Magneto é um falso profeta, né, no dizer ali do aliado de Ensabanur. Ensabanur descobre que Magneto
Xavier e Magneto conversam. Magneto diz que o que aconteceu em Genosha, o Magneto fala de Genosha e o Xavier fala assim, o que aconteceu em Genosha não é sua culpa, Magneto. O Magneto fala que não é culpa dele, que é nossa culpa. O Magneto coloca a culpa nele e no professor Xavier. Que eu fiquei muito chocado. Eu achei assim, nossa, Magneto, que isso? E aí o Magneto coloca a culpa nele e no professor Xavier, né? E aí, porque segundo o Magneto, foi o Xavier e tal, que fez ele ter essa mente de levar os mutantes e criar uma nação só pra eles e etc, etc. Então, em Sabanur, descobre que Xavier, Fera, Vampira, Noturno e Magneto estavam construindo uma máquina para eles voltarem pra casa, mas ali, na mente de Ensabanur, seria para eles dominarem o Egito Antigo. Eu acho que ele pensou mais ou menos isso. Basicamente, Ensabanur manda os soldados dele atacarem e acabarem com Magneto, Xavier, Vampira, Fera e Noturno. Só que aí, Bishop chega ali no Egito Antigo, Bishop aparece e basicamente ajuda os X-Men, formando mais uma cena de ação no episódio 3, e Bishop fala que é hora de esgotar a reserva, e é muito da hora ele disparando toda a sua força, todo o seu poder contra Ensabanur e basicamente derrotando. Só que aí vai para o reino principal ali, o reino do Egito Antigo, o reino onde o rei Ramatut fica. Deixa eu ver aqui. O reino onde Ramatut fica, né, que é basicamente aquele reino dourado. E aí Ramatut prepara uma arma secreta, uma mega arma, parecendo a Bifrost de Asgard. Então, aí a arma energiza, o castelo todo fica energizado, dispara um feixe de luz. Ensabanur, que parecia ter sido derrotado, aparece falando que a batalha não acabou. E aí os X-Men se preparam para lutar, só que o local onde eles estavam é atingido pelo raio do rei Ramatut. O rei Ramatut sorri, e aí a frase continua, aparece na tela. Finalizando o episódio 3. Gente, minha nota pro episódio 3 é a nota 9.5. 9.5, sabe por quê? Porque eu achei que os X-Men iriam lutar ali junto de Ensabanur quando ele capturou o principal general do rei Ramatut, só que não lutaram, Ensabanur lutou tudo e tal. 9.5 não, 10. Minha nota pro episódio é a nota 10, porque realmente esse episódio merece a nota 10. Sabe por quê? Porque a batalha tá muito boa, a luta tá muito boa, os momentos em que o professor usa o poder dele, ficou muito da hora, e o professor entrando na mente do general e descobrindo tal, um templo super poderoso de Apocalipse, é muito da hora, gente. Esse episódio é muito incrível, não tem como eu dar 9.5, eu tenho que dar 10 pra esse episódio, que foi um episódio incrível. Esse episódio 3 merece a nota 10. Esse episódio da segunda temporada de X-Men. Depois de ter falado desses 3 episódios incríveis da segunda temporada, esses 3 primeiros episódios da segunda temporada de X-Men 97, que são episódios verdadeiramente incríveis. Eu gostei muito de todos os 3 episódios. Acho que entregou o que a primeira temporada entregou. Acho sim que tá no mesmo nível de qualidade, tá no mesmo nível incrível da primeira temporada, e eu espero que X-Men 97 já seja um sucesso para que possa ter mais temporadas e que mais histórias dos X-Men sejam contadas igual tá sendo contada, igual foi contada a história do Bastian na primeira temporada. Agora, essa segunda temporada, o que me parece, né, até agora, vai ser basicamente em volta da história do Apocalipse, né, o que é muito incrível. E eu acho que esses episódios, eles são muito legais. E sabe o porquê eu acho que a Disney lançou esses episódios tudo no mesmo dia? Tipo assim, os 3 de uma vez? Porque cada episódio é uma linha do tempo diferente. O episódio 1 mostra o futuro do Apocalipse. O episódio 2 mostra o presente dos X-Men, o presente que Apocalipse irá surgir. E o episódio 3 mostra o passado de Ensabanur. Então é cada um mostrando uma fase, só que em uma ordem diferente. Começa pelo futuro. O segundo episódio é o presente. E o terceiro é o passado. Ao invés de o passado ter sido no episódio 1, foi no episódio 3. Entendeu o que eu disse? Basicamente é que a ordem foi investida, mas que tem um total propósito. Porque assim, a Disney pensou, vou lançar esses 3 logo, que o público já entende a história e fica preso na história de X-Men 97. E eu acho que deu certo. Porque assim, deixa eu ver se tá gravando. Porque assim, pra mim deu certo. Se tivesse lançado só um episódio, eu iria assistir e falar assim, nossa, que episódio incrível. E aí eu não ia ficar no mesmo hype que eu tô agora. Mas aí lançou 3 episódios e eu fiquei em um hype total, gente. O que foi isso? O que foram esses 3 episódios? O segundo episódio, trazendo a X-Force e a X-Factor, pra mim foi incrível. O primeiro episódio, trazendo o poder da Tempestade. O Tempestade Solar também foi sensacional. O Cable pegando a tecnologia, o Cable mostrando que ele é, de fato, o guerreiro que vai derrotar o Apocalipse. Nossa, incrível demais. Esses 3 episódios foram incríveis. O episódio 2 foi um episódio um pouquinho mais sem graça, por isso eu acabei dando 9, se eu não me engano, 9.5. Gente, eu acabei de gravar, não tô nem lembrando. É porque eu falei tanta coisa que eu acabei esquecendo. Tá? Mas eu devo ter dado 9 ou 9.5. Eu sei que eu não dei 10 pro episódio 2. Tá? Mas foi um episódio incrível. Os 3 episódios pra mim entregaram
tudo que eu esperava, e foram episódios sensacionais de X-Men 97. A segunda temporada tá demais. Eu tô ansioso pro episódio 4, 5, 6 e assim por diante. E assim que sair um novo episódio de X-Men 97, eu trago um vídeo aqui no canal pra falar pra vocês tudo que eu achei de cada episódio. Se você quer saber as minhas opiniões, quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva, deixe seu like e ativa o sininho das notificações, porque o seu like é mais do que necessário. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreva no canal, se inscreva, se inscreva. Não saia daqui sem se inscrever. Ai, eu cansei, gente. Que vídeo longo. Meu Deus, cansei. Vou dormir agora. Tchau. Yeah. Yeah.